Queridos, graça e paz. Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Nós estamos aqui na Semana da Páscoa, para muitos Semana Santa, para muitos o que importa é só o feriado. Mas para nós cristãos o que de fato importa agora, nessa semana, e nesses 3 dias que se dá, sexta, sábado e domingo, algumas pessoas conhecem como sexta-feira da Paixão, sábado aleluia, ou de aleluia, e outros sábado aleluia e domingo da ressurreição. Essa passagem nos dá grande êxodo, grande alegria, grande vigor, e nós nos sentimos verdadeiramente amados quando nós realmente entendemos o que é a Páscoa. Ela não é só um feriado, não é só um final de semana, ela não é só mais um evento. Ela é o maior evento que já aconteceu em toda a Terra. Ela é o evento mais perfeito, porque nós estamos falando de alguém que era Deus, que habitava nas regiões celestiais, que governava junto com o seu Pai, que sendo filho tinha o poder de filho e tinha também a autoridade que o Pai lhe dera. O único filho de um Deus, Criador dos céus e da terra, que fez os céus e a terra e tudo o que há, sem tocar em nada. E ele, juntamente com o seu filho, arquitetou um plano de perfeição, como tudo o que ele faz é perfeito. E esse plano, para se concretizar, nós precisamos entender que esse plano ele vai no nascimento, a sacrificação, ao sacrifício da vida e à ressurreição. Jesus Cristo, o meu Cristo, o seu Cristo. Ele deu a sua vida por amor de nós. Mesmo sabendo que nós somos falhos e pecadores, mesmo conhecendo a nossa essência pecaminosa, Ele resolveu caminhar na face da terra por 33 anos. Por 3 anos, Ele cumpriu o seu chamado, o que não nega e o que não anula os anos passados, porque desde quando ele nasceu, profeticamente, muitas coisas aconteceu na terra, mas a maior delas foi ele se despir do seu reinado, foi ele retirar sua coroa de glória no céu. Ele retirou a sua coroa, o seu anel de príncipe, de filho amado. Ele tirou as suas vestes e ele nasceu de uma mulher. Ele encarnou num corpo humano e de uma virgem nasceu para que pudesse cumprir o seu legado e o seu chamado, para que ele pudesse ser comemorado por nós na sua ressurreição. Na sexta-feira da Paixão, o Senhor sela com um selo tudo o que ele havia feito no mundo.
Ele passou por aqui. Ele cumpriu a sua chamada. Ele ensinou o povo o que é o amor. Ele ensinou as pessoas a abrirem mão dos seus pecados, das suas incredulidades, das suas mentiras, dos seus ídolos, dos seus postes ídolos, da prostituição e das coisas que não agradavam a ele. E ele foi ensinando aquele povo por onde ele passou o que agradaria a Deus e o que deixaria o coração de Deus contente e feliz. Mas, contudo, enquanto ele aqui andava, enquanto ele fazia a obra do seu pai, ele era usado pelo seu pai de uma autoridade em uma autoridade. E dia após dia ele vivia e cumpria a chamada, o amor, e ele encarnava todos os dias as nossas dores, os nossos medos, os nossos anseios. E ele pôde compreender, caminhando pela terra, tudo aquilo que ele, ainda sendo Deus, não havia passado ou sentido na sua carne. Porque ele era Deus, ele era o príncipe, ele era o filho único, ele habitava na excelência da plenitude. Ele se assentava junto ao Rei, a Deus Pai Todo-Poderoso. Mas quando ele desce aqui, quando ele é encarnado aqui, quando ele nasce aqui, quando ele caminha aqui, quando ele ensina as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, quando ele começa a curar os paralíticos, os paraplégicos, os da mão mirrada, a mulher do fluxo de sangue, quando ele começa a anunciar o evangelho para os fariseus, para os samaritanos, quando ele começa a se assentar com os beberrões, com os comelões, ele é criticado, ele é humilhado, mas ele não se dá por vencido, porque mesmo sendo 100% homem, ele ainda conhecia o propósito pelo qual Deus o chamou, pelo qual Deus permitiu que ele viesse à terra. E ele cumpre a sua chamada. Quando ele é crucificado, ele diz, naquele momento da crucificação, quando ele entende o seu propósito, Mateus 26, 17 diz assim: os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comemorares a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Quando o Senhor ele diz aqui, o meu tempo está próximo, ele está consciente do seu chamado. Ele está consciente do advento que vai acontecer. Ele está consciente da dor que ele vai sentir. Ele sabe que nesse momento ele vai se tornar o Cordeiro. Ele era príncipe, ele era rei, ele era Deus. Ele era Deus acima de todos,
filho querido, filho amado, filho único, e agora ele é reencarnado no corpo de homem. Nasceu de uma virgem. Mas aqui em Mateus 26 ele está dizendo, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E ele diz nitidamente, porque o meu tempo está próximo. Ele tem consciência do tempo e ele sabe que o tempo está próximo e que muito em breve ele não será o rei, ele não será o príncipe, ele não será somente o filho amado, ele não será somente o encarnado, mas ele será agora o cordeiro. Então, eles descem até a casa daquele homem a preparar ali e fazer as preparações para a Páscoa. Entendendo ele o período no qual ele ia entrar, ele não fez como muitos. Ele sobe até o Getsêmani. Ele sobe até o monte, ele vai ao lugar secreto para interceder e para buscar a ajuda do Pai. Mesmo não tendo passado pelo processo da dor ainda, ele sabia que seria doloroso, ele sabia que não seria fácil e ele precisava nesse momento encher o seu espírito, buscar refúgio no Pai dele. E quando ele chega lá no Getsêmani, que quer dizer lugar de prensa, lá neste lugar ele vai a Deus, ele vai orar, ele vai buscar refúgio no Pai. Quando ele sobe, ele leva consigo a Pedro, dos 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Porque ele já sabia o que viria após. Ele já sabia o que viria após aquela subida ao Getsêmani. Essa dor, queridos, não é a dor da morte, mas é a dor de comprar. É a dor do peso, do pecado da humanidade. É a dor do peso das nossas injúrias, da nossa ingratidão. É a dor na alma. Quando ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. Ele está dizendo: ei, nesse momento eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo um pouco com medo, um pouco aflito, mas eu em momento nenhum estou pensando em desistir. Eu não estou pensando em desistir, eu não irei desistir, eu vou suportar tudo por amor, não somente a vocês que estão aqui neste tempo, mas aqueles que virão após vocês. Eu não desistirei, nem por vocês, nem por eles, nem por mim mesmo, mas eu irei até o final disso tudo e eu vou padecer, porque a minha vida não é minha, mas é de meu Pai. Adiantando Jesus um pouco à frente, ele prostrou-se com o rosto no chão e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porque naquele momento a carne dele estava com medo, ele estava entristecido para a morte, ele estava se sentindo aflito.
Mas no mesmo momento, ele diz: mas todavia, não seja feito conforme eu quero, Senhor, e sim conforme tu queres. Aleluia! Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, ele está vivendo um conflito de alma e espírito, entre a carne e o espírito, entre a permanência e a obediência. Mas ao mesmo tempo que ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, ele também está dizendo: mas todavia, não faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua, Senhor. Ali naquele mesmo lugar, ele é traído, apontado. Ali naquele mesmo lugar, ele é preso como um bandido. Ele é amarrado naquele mesmo lugar, no lugar onde ele foi buscar auxílio, no Monte Getsêmani. Ele é detido pelos policiais, ele é levado para a cidade. E lá na cidade, ele já sabia que não teria mais como voltar atrás. No meio desse caos de dor, no meio desses sentimentos, ele é preso, ele é colocado ali na casa, ele é colocado na casa de Cefas, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos ali os escribas e os anciões. E nesse mesmo contexto, ele é entregue a Pilatos, mas antes dele ser entregue a Pilatos, Pedro o nega 3 vezes. Judas tira sua vida em seguida. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e dos anciões, nada respondeu. Sabe, queridos, ele não foi julgado, ele não foi apontado ou condenado por pessoas heréticas, ou por pessoas que não conheciam o Evangelho, ou por pessoas que não conheciam o Pentateuco, ou por pessoas que não conheciam os profetas. Não, ele foi condenado por homens, anciões, homens sacerdotes, homens fariseus, homens que batia no peito e dizia: eu conheço toda a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o Deus de meus pais, o Deus que fez os céus e a terra. Tu não és o Messias que virá para nos salvar. Ele foi julgado por homens que diziam ser servos, filhos do pai dele. A dor não era só a dor da condenação, era a dor da decepção e da traição. Era a dor de saber que aqueles religiosos não estavam impelindo ele somente, mas que faria o mesmo com os filhos dele, com os servos amados, com os servos queridos. Mas mesmo assim, ele não desistiu, mas se manteve firme. Ele ficou firme até o fim. Logo em seguida, Jesus é entregue aos soldados.
Os soldados do governador levaram Jesus para o pretório. Se reuniram ali em torno dele toda a corte, despojando ele das suas vestes. Cobriram-no com um pano escarlate, com um pano vermelho, tecendo uma coroa de espinhos. Puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, tomaram o caniço e deram-lhe com ele na sua cabeça. Depois de o terem escarnecido, cuspiram-lhe, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Meu Deus, como nosso mestre sofreu! Contudo, ele permaneceu em silêncio. Não abriu a sua boca, mas permaneceu em silêncio. Ele não amaldiçoou ninguém. Ele não espraguejou ninguém. Ele não humilhou ninguém. Mas ele foi obrigado a carregar aquela cruz que não tinha somente o peso do madeiro, mas que tinha também o peso do meu e do seu pecado. Tinha também o peso dos nossos pecados. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado. Zombaram dele, colocaram uma cruz sobre ele que não era dele, porque aquela cruz ela não foi tecida para ele, ela foi feita para Barrabás, que era muito maior do que ele, que era muito mais alto, que tinha um tronco muito mais largo do que ele. E mesmo assim, ele não desistiu de você. E ele carregou a cruz. Ele teve sede no meio do caminho. Aquela via, cujo nome é Via Dolorosa. Ele andou por ela, carregando aquela cruz. Um homem chamado Cirineu, segundo os estudos, um homem de África, um homem de cor, o ajudou a carregar a cruz. Mas a cruz era pesada demais. Ele teve sede, ele teve fome, mas mesmo assim ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de nós. Ele permaneceu, ele continuou. Ele carregou aquela cruz até um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. E quando ele chegou lá, deram-lhe a beber vinagre, porque ele tinha sede. Meu Senhor, ele foi provado em tudo, mas não quis beber. Ele provou o vinagre, mas ele não quis beber. E ele, sendo provado por amor de nós, ele não desistiu, mas permaneceu. Depois de o crucificarem,
repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte sobre elas, e assentando-os ali, o aguardava. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Qual era a sua acusação? Ele se dizia ser filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Ele se dizia o nosso Pai, o nosso Mestre. Ele se dizia ser o Messias. Ele dizia que ele veio para salvar a humanidade. Por isso eles colocaram no topo da sua cruz escrito Rei dos Judeus. O amor dele é tão imenso. Ele nos ama tanto que ali, ao lado dele, 2 homens foram crucificados com ele. Mas como ele é longânimo em irar-se, mas é apto sempre em nos abençoar, ele deu a salvação a um homem que ele acabara de conhecer. Porque ele viu a sinceridade do coração daquele homem. E ele disse àquele homem que o salvou: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a face da terra. Por volta da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto dizia: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo embebido no vinagre e colocando no caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem vê-lo. E Jesus, clamando outra voz, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Essa passagem é tão tremenda porque quando o véu é rasgado de alto a baixo, nós entendemos que é o próprio Deus rasgando aquele véu do templo de alto a baixo, porque era preciso que se cumprisse as escrituras pela qual ele mesmo já tinha proferido desde a antiguidade, pela boca dos profetas, pela boca dos reis e dos sacerdotes. Essa palavra já estava inserida no livro da vida e ela precisava se cumprir. Por isso nosso Deus não pôde nada fazer, mas ele rasgou o véu de alto a baixo, dizendo: agora acabou. O meu filho agora está tomando o lugar do sumo sacerdote, porque agora o sacrifício será de adoração. Agora eu estou mudando tudo que foi anunciado
tudo que era feito, as queimas de ovelhas, os sacrifícios de holocaustos. O maior holocausto agora é Jesus naquela cruz, entregando o seu espírito ao Pai e dizendo: Senhor, toma o meu espírito, Senhor, porque eu tive medo, mas tudo está se consumando agora, Senhor, e muito em breve eu voltarei para casa, muito em breve eu voltarei para junto de meu Pai. Quando o véu é rasgado de alto a baixo, treme a terra, fenderam-se as rochas, houve um terremoto, porque algo sobrenatural naquele momento aconteceu. O nosso Cristo agora, ele está se doando, ele está derramando o teu sangue. Quando aquela primeira gota cai no chão, aquele terremoto, todo o mal tem que dissipar e algo novo agora vai acontecer. Nesse momento, nós, humanidade, estamos sendo resgatados daquele que quis ofender-nos, daquele que quis nos matar, daquele que quis tirar a nossa vida, daquele que se levantou para dizer que nós não íamos viver. O nosso Cristo comprou a nossa vida na cruz do Calvário. Naquele momento, abriram-se os sepulcros e os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, aleluia, Jesus, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora eles reconheceram e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque eles estavam atemorizados, porque eles estavam vendo o terremoto, as fendas nas rochas. Agora eles estavam vendo o dia que não era mais dia, que era noite, porque o dia ficou em trevas e houve noite naquele lugar. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Oh, aleluia, Jesus! O nosso Cristo, nenhum osso do seu corpo foi quebrado, não se quebrou nenhum osso do seu corpo, mas o Senhor, Ele precisou doar a sua vida, porque Ele doou a sua vida. Ninguém tirou a vida dele, Ele mesmo a doou, por amor a nós, por amor a mim e a você. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de curar a sua depressão.
Ele não desistiu de curar a sua enfermidade. Ele não desistiu de curar a sua esterilidade. Ele não desistiu de abrir as portas de um excelente emprego, de abrir as portas da faculdade, de restaurar o teu casamento. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de salvar o seu marido, de salvar os seus filhos, de tirar das drogas, da prostituição, de trazer de volta para perto aqueles que se perderam, de trazer para perto aqueles que não estão mais perto de ti. Ele não desistiu de restaurar a sua família, a sua casa. O Senhor está dizendo: compre uma mesa, coloque as cadeiras, pronuncie a palavra de Deus, porque Deus vai restaurar a tua parentela, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua vida. Ele não desistiu de você, mas o melhor ainda estava por vir. O melhor ainda não tinha acontecido. Jesus, quando morre, ele toma a chave da morte. Ele nos compra para ele, ele nos resgata para ele. E o melhor agora acontece com a sua ressurreição, porque no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas temeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temas. Jesus não está aqui. Ele já ressuscitou, como havia dito desde o início. Ele já ressuscitou. Ele não está mais entre vocês. Ele já não está mais entre os mortos. O corpo dele já foi glorificado. Ele está como os que vivem. Ele cumpriu o propósito. Aleluia! Ele cumpriu o propósito pelo qual ele se deu, pelo qual ele se doou. Aleluia, Jesus! Ele cumpriu o propósito. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas depressa, rapidamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos e dizerem: Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e se dobraram e adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide, avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E lá me verão. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Jesus seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Iam para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. E quando o viram, o adoraram. Aleluia! Eles adoraram aquele que já não está mais morto, mas está vivo. Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou por mim. Nós estamos comemorando um advento global, um advento estrondoso, maravilhoso, que o nosso Messias cumpriu por amor a nós, que ele cumpriu por amor a você, por amor aos seus. Não desista, querido. Não deixe o espírito desse século esfriar você. Não se desanime. Não se desvie da presença do nosso Rei. Não se desvie da presença do nosso Senhor. Mas seja obediente. Adore-o em espírito e em verdade. Reconheça-o como seu único Senhor e Salvador. Aprenda com ele na palavra dele. Na palavra dele, aprenda com ele tudo que ele tem para lhe ensinar. Porque da mesma forma que ele disse aqui em Mateus 28, que ele viria, que ele iria ressuscitar. Ele ressuscitou. Ele não mentiu, mas ele ressuscitou. E ele voltou para o Pai dele. Queridos, ele voltou para o Pai dele. Queridos, agora ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando. E a coroa que ele havia deixado lá foi colocada sobre a cabeça dele novamente. O anel que ele havia deixado lá foi colocado no dedo dele novamente. Queridos, as vestes de rei foi colocado sobre ele novamente. Ele adentrou aos céus agora. Agora ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele vai julgar toda a terra. E ele mesmo disse que ele vai voltar, queridos. Não temas, ele vai voltar. Não temas, ele voltará. Conserte a sua eira, conserte a sua casa enquanto ainda é tempo. Renuncie às coisas que te afastam de Deus. Renuncie às coisas que te afastam do Senhor e sirva o nosso Cristo, porque Ele tem uma promessa sobre ti. Por isso nós celebramos a Páscoa. A Páscoa nada mais é do que a comemoração, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. É o evento, é o advento, é o momento mais comemorado por nós cristãos. Porque não é o feriado, não é o título, mas é a causa, é o acontecimento, é o que ele fez. Ele não desistiu. Estava doendo, mas ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Não vamos desistir dele também. Amém? Que você possa comemorar a Páscoa. Você que é cristão, comemore a Páscoa. Não deixe de ir ao culto amanhã. Vá ao culto.
Vá ter comunhão com os outros irmãos. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar a ressurreição e a vida. Porque Ele é a vida. E Ele doou a sua própria vida por mim e por você. Vamos celebrar a vida. Amém? Que o Senhor te guarde e te abençoe. Se você ainda não conhece esse Cristo que se doou por ti, você está sendo convidado agora por mim a visitar uma igreja evangélica, a procurar alguém que seja cristão, ou a colocar a mão no seu coração aí agora e dizer: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te reconhecer como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero convocar o Senhor a fazer parte da minha história, porque eu aprendi sobre a ressurreição, eu aprendi sobre o sacrifício, eu aprendi sobre a morte e eu aprendi sobre a vida. E eu quero viver contigo. Eu posso orar por você? Senhor, meu Deus e Pai, Deus, eu apresento o meu irmão, a minha irmã. Eu te apresento, Senhor Deus, essa criança. Eu te apresento esse bebê, eu te apresento esse homem, eu te apresento essa pessoa que está sofrendo. Eu te apresento essa criatura que ainda não te conhece, que ainda não se tornou filho, mas que quer te conhecer. Senhor, visita ele, visita eles, visita, Senhor, em nome de Jesus. Entra com teu agir sobre a vida deles, muda o cativeiro deles. Ensina eles a te conhecerem, a te servirem. Trabalha na vida deles, ó Pai, libertando, curando, restaurando e moldando a vida deles, para que teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita o íntimo e o coração desse homem e dessa mulher. Ó Deus, que ele possa celebrar a Páscoa, que ele possa entender, Senhor Deus, o porquê o Senhor deu a sua vida em prol da dele e da minha e da nossa. Eu abençoo-os, ó Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Fica conosco, Senhor, e não nos desampare jamais. E nós seremos para sempre teus, porque nós amamos o Senhor e amamos o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, e amamos o Senhor não ter desistido de nós. Por isso nós te servimos e prestamos sacrifícios de louvores pelo sacrifício que o Senhor mesmo fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aquele sacrifício. Muito obrigado por ter vencido aquele sacrifício. E muito obrigado por ter ressuscitado. Amém, querido? Que o Senhor possa abençoar você. Uma semana de vitória. Coloca amor nas minhas palavras. Seja cheio de Cristo. Seja cheio de Deus. Viu? Um beijo no seu coração. Que o Senhor abençoe você e a sua família.